conforme a convocação previamente realizada, convido a secretária municipal de saúde, a senhora Vilmarise Buffon Fraron, para fazer uso da tribuna pelo prazo até de 20 minutos, Vilmarise. Fique à vontade. Senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui nos acompanham presencialmente e também pela transmissão. É muito bom, presidente, estar aqui, né, para falar das ações da saúde. Estar aqui novamente, usar a tribuna desta Casa de Leis, para falar do Sistema Único de Saúde, né? Um sistema tão complexo, um sistema grande, muito grandioso, mas ao mesmo tempo complexo e sensível, porque dentro do SUS nós encontramos os maiores gargalos, né? Nós temos as particularidades de cada um, então nós pegamos o pior de cada pessoa. E sem contar que lá no ano 2005, 2006, 2007, a gente já se preparava para esse momento do novo financiamento SUS, que é aquilo que eu falei na outra vez que eu estive aqui. Nesse novo financiamento, o Ministério da Saúde, ele pede que os nossos problemas, que a nossa atenção básica resolva de 70% a 80% das nossas demandas. Por quê? Justamente para não onerar muito o sistema. E isso quem nos cobra também, além do Ministério da Saúde, é o nosso Tribunal de Contas, né? Que os nossos médicos, inclusive naquele questionário do Progov do ano passado, a gente ainda precisou responder assim, o quanto que os nossos médicos são resolutivos, o quanto que a gente encaminha para atenção especializada, porque tudo que envolve especializada, segundo a Lei 8.080, não é responsabilidade do município, mas os municípios, eles vêm, então, com esses desafios grandes da falta de recurso, né, e a gente vai dentro da secretaria fazendo o que pode. Fazer a gestão do SUS não dá mais para fazer no improviso, né? Precisa ter muita competência, conhecimento, domínio, precisa fazer principalmente o planejamento, né? Fazer a gestão do SUS precisa ter estratégia. Estratégia para a gente planejar assim, um monte de ação junto com a equipe, aquelas ações que tenham o menor impacto financeiro, mas que tragam para o paciente um bem-estar, né? Tragam uma saúde melhor. Então, assim, às vezes a gente passa em claro, pensando que ação que eu vou fazer, que eu não gaste muito, mas que impacte na saúde do nosso usuário, do nosso paciente. Então, ser gestor hoje não dá mais para empurrar com a barriga, deixa para lá, né, se der eu faço. O gestor hoje tem que estar muito atuante. E eu tenho o privilégio de ter uma equipe, né, uma equipe grande que me acompanha, e que está aqui hoje, né? Obrigada pela presença de vocês. Essa equipe que a gente discute todas as nossas fragilidades, porque o sistema SUS, sim, ele tem muita fragilidade para se discutir. Então, começando essa minha apresentação, então a gente vem para falar então de todos os nossos avanços, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu evoluir, falar dos nossos desafios, nossos planejamentos, mas também a gente vem para fazer alguns esclarecimentos, né, que por isso que até que eu acho que vocês nos convocaram. Então, para começar essa apresentação, eu gostaria de fazer 2 esclarecimentos, então, ao questionamento do vereador Paulo, né, que ele coloca na semana passada assim, que estaria faltando medicamentos básicos nas nossas unidades de saúde. Quero acreditar, Paulo, que talvez você tenha se equivocado, porque a criança foi atendida, né? Fez lá na unidade 3 medicamentos injetáveis, né? Que é a glicose, a dipirona e também fez o Plasil. A criança realmente não estava bem. Levou para casa mais o azitromicina e o paracetamol, que é o antibiótico e o analgésico. E sim, a doutora passa, então, para o menino, um medicamento para tomar em casa para diarreia e vômito, que são medicamentos que não fazem parte do nosso elenco de medicamento essencial. Então, nós temos a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamento, que ela tem que estar de acordo com a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos.
Hoje, a Rimume de Chopinzinho, ela tem medicamentos a mais da Rename, né? E a gente já recebeu, então, no ano passado, no início da gestão, já uma notificação da assistência farmacêutica da 7ª Regional, querendo que a gente deixasse a nossa Rimume mais enxuta, porque é regionalizado isso, né? Senão um município tem medicamento a mais, o outro tem menos, então eles nos orientam que a gente enxuga um pouco a nossa lista de medicamentos. Mas em discussão com o prefeito, em discussão até com o Ministério Público, isso assim a gente achou por melhor deixar como está por enquanto, né? A gente precisou colocar um medicamento a mais, inclusive que é um medicamento para criança e que é para vômito. O professor Enio, né, que conhece bem de medicação, então nós temos o Vonal, que até então ele era ofertado apenas para os pacientes oncológicos do Melhor em Casa. E desde o início do ano passado, né, no início da nossa gestão, a gente pediu para que a nossa comissão de assistência farmacêutica colocasse então o Vonal para as crianças também. Então, nesse caso dessa criança, a doutora poderia ter passado o Vonal, até a gente vai questionar por que não passou toda a medicação que tem nas nossas unidades, né? Então, assim, só para esclarecer, não está faltando nenhum medicamento da nossa relação, né, de medicamentos essenciais. A gente, sim, tem feito muita gestão. Chegando já na secretaria, no início do ano passado, eu percebi que a gente precisava fazer a gestão 3P, não sei se vocês conhecem, que é a gestão de pessoas, processos e produtos. Produtos aqui são justamente os materiais, porque a gente via assim como faltava gestão na compra de materiais. Então, o reflexo disso a gente ainda está pagando hoje, né? Vou falar também primeiro do outro questionamento e depois a gente continua falando, então, dos medicamentos e dos materiais. O outro questionamento, então, é a questão da falta do soro fisiológico. O soro fisiológico, a gente tem lá na unidade, ele em 4 apresentações. A gente tem o sorinho de 100 ml, o de 250 ml, o de 500 e de 1 litro. Então, para cada médico prescreve de acordo, né, com a necessidade do paciente. O que ficou em falta por 2 semanas foi o soro de 250 ml. Mas ele não ficou em falta por falta da equipe comprar, por falta de não ter dinheiro para pagar, nada disso. É uma questão de logística, né? Então, havia um pedido feito lá no mês de fevereiro de 400 unidades desse soro. No mês de março, a equipe pediu 800 unidades do soro, porque daí viu que começou a sair mais, mas é uma questão de logística. Todo o nosso material, o nosso medicamento, a gente compra do consórcio. Então, sim, a gente ficou 2 semanas sem o soro de 250 ml, mas nenhum paciente ficou sem ser atendido pela falta do soro, porque a falta do sorinho lá na unidade não quer dizer nada. Não tenho de 250, uso de 500. A equipe, a enfermeira, a técnica que vai fazer a manipulação, né, a diluição, ela vai dosar conforme a prescrição médica. Então, só são os 2 esclarecimentos. Mas eu preciso falar, sim, que quando a gente chegou no ano passado, a gente um pouco se assustou, né? A equipe está aqui. Nós tínhamos, eu recebi de um determinado setor dentro da Secretaria de Saúde um estoque de material totalmente furado, porque o estoque tem que estar no sistema. E desse setor estava todo furado. Aí eu recebi uma lista de materiais no Excel, que quando eu convoquei a equipe para ir aos depósitos, para conferir o que a gente tinha, pela nossa surpresa, sim, e nosso desespero, né, a gente se assustou. Ali, sim, foi de se preocupar, né. Ali tinham muitos materiais vencidos, muitos materiais que a gente usa, mas que a quantidade foi tão grande que nos próximos 5, talvez 8 anos, a gente ainda vai ter esses materiais, e claro, nós vamos ter que desprezar, porque eles vão vencer. Tinha materiais que nunca foram usados para alguns tipos de procedimentos, que nunca foi feito esse procedimento dentro da Secretaria de Saúde. Então, assim, aí a gente fez essa comunicação, né, aos órgãos competentes. Os materiais estão lá ainda, né? A gente precisou fazer um levantamento, um inventário. Então, assim, ali sim houve
dinheiro rasgado. Houve dinheiro saindo pelo ralo. E me parece que, não sei, eu não estava aqui, mas me parece que nessa época não houve assim muita preocupação do senhor, né, o vereador Paulo, suplente de vereador Marciano também, que eu fiquei sabendo que estava muito preocupado com a situação dos medicamentos lá da secretaria. Então, o que eu quero dizer para vocês? Enquanto nós estivermos na gestão, vocês não precisam se preocupar, porque a gente está cuidando cada centavo público. Eu estou no Serviço Público de Saúde desde 1993. Talvez muitos de vocês aqui, nessa época, não tivessem nem nascido ou eram crianças. E eu já exerci a minha função no Serviço Público de Saúde. Então, eu sei respeitar muito o dinheiro público e eu estou evitando, sim, dentro da Secretaria de Saúde, os desperdícios. Depois de todo esse inventário feito, desse material, numa visita minha e do vice-prefeito numa comunidade, né, num posto de saúde do interior, né, mais precisamente na comunidade de São Luís, estava lá a equipe de saúde, né, estavam algumas pessoas da comunidade, e um agente de saúde vai e abre uma sala. E, por nossa surpresa, nesta sala, havia mais de 24 caixas grandes, de gases que venceram no ano de 2023. Então, assim, foi um desespero total. Porque, na época, eu fiz um cálculo, só esses gases daria hoje uns R$15 mil. Então, ali ficou muito claro para nós a falta de gestão. Porque o material vencendo é prejuízo duas vezes. Porque a gente, às vezes, deixa de investir em outra situação, principalmente na área da saúde, que é uma área tão delicada, né? Deixa de investir em outra situação, compra o material e depois ainda perde o material. Então, material, grande estoque de material é falta de gestão, sim. Então, não precisa vocês se preocuparem. Se faltar lá um sorinho de 250 ou de 500 ml, vai ser sempre uma questão de logística ou uma questão licitatória, porque o serviço público depende, sim, de licitação. Mas, assim, geralmente não falta materiais. E quando falta, é porque o CONIMES contratou, né, às vezes precisou refazer o processo licitatório, às vezes a empresa não tem para entregar no primeiro momento e espera-se o processo legal de licitação. Porque no serviço público não é como a gente... todos sabem que eu tomo chimarrão, né? Se eu vou lá no mercado não tem a minha erva, eu vou em outro mercado e compro. Mas no serviço público a gente não pode sair em outro distribuidor e comprar aquele material que está faltando, porque a gente depende desses passos da licitação, né? Então, se faltar lá um sorinho, a gente vai usar o outro, sem problema nenhum. Medicamento não está faltando, a gente está fazendo uma gestão, assim, até das coisas pequenas. Porque na gestão, o óbvio precisa ser falado, precisa ser dito. Então, se chegar para vocês, às vezes, que eu brigo lá dentro com os servidores porque tem que economizar o copinho descartável, eu brigo mesmo, isso é verdade. Porque nós temos na Secretaria de Saúde 228 servidores. E era um consumo de copo plástico assim. Então, eu proibi a compra de copo plástico para servidor, e a gente fornece apenas para os usuários. Esse sim precisa usar o copo descartável. Os servidores, cada um tem a sua garrafa, a gente levou xícaras para o café, e olha o impacto que isso causa também no meio ambiente, né? Se cada servidor usa 3 vezes o copo para tomar o seu cafezinho ou a sua água, lá para o meio ambiente são 600 copos diários, né? Então, a gente tem essa consciência, sim. A gente tem essa consciência do prefeito Álvaro, né? Por isso que a outra vez eu já aceitei trabalhar na gestão dele, porque a gente tem o mesmo perfil de planejamento, de estratégia, de cuidado do dinheiro público. A gente tem essa responsabilidade, esse comprometimento com cada centavo, então, do dinheiro público. Agora, se chegar para vocês essas situações internas, que a gente não está comprando isso, que a gente não está comprando aquilo, pode ser que seja verdade, sim. Esses dias eu fui questionada pelo secretário da administração que eu tinha cortado a água de um determinado posto. Eu falei, não, eu não cortei a água mineral de galão, né? O que a gente percebeu que havia muito consumo dessa unidade em relação às outras unidades. E a gente foi fazer esse levantamento. Por isso que eu falei no início que a gestão
precisa sim de controle, precisa de monitoramento. Esse método de gestão antiga ainda ele é muito usado hoje e é o que mais dá certo. Essa unidade assim utilizava umas 5 vezes, com muito menos servidor, usava uma quantidade assim, umas 4, 5 vezes a mais. E o que a gente percebeu lá no nosso levantamento? Então, alguns servidores, né, enchiam as garrafas de manhã, depois despejavam e lá de tarde enchiam de novo. Então, assim, é dinheiro público. É uma coisa pequena, a água é barata. Mas é uma coisinha aqui, a outra coisinha ali, e a gente está fazendo gestão do recurso público, sim. Então, assim, se chegar para vocês que não tem mais dinheiro, que gastou todo o dinheiro, então não é. A gente está fazendo gestão, a gente faz monitoramento, os depósitos, todo mundo tinha chave dos depósitos, né? O armário que a gente abrisse tinha material. Então, a gente centralizou, podem me chamar de controladora. Uma vez você, Simon, me falou que você me achava meia controladora, mas eu sou mesmo. É um jeito antigo, mas é o jeito mais assertivo de fazer gestão. Então, assim, hoje são as mesmas pessoas que cuidam de cada depósito, né? Se faltar material, eu vou cobrar elas. Quando todo mundo cuida, ninguém cuida, né? Então, a gente tem esse pensamento, né, de fazer mais com menos, de ter o respeito com o dinheiro público, que não é nosso, que não é do povo, nessa política, né, nessa gestão de materiais, né, a gente conseguiu economizar, e o que a gente fez? A gente colocou mais médicos para atender. Olha o quanto mais de médico que a gente tem atendendo na unidade básica em relação aos outros anos. A gente tem 4 clínicos a mais, e nós temos mais um pediatra. Eu vim aqui no ano passado e falei que não precisava ter pediatra, que a gente já tinha mais pediatras, porque a gente já tinha 3. Mas a gente contratou mais um. Então, assim, ó, principalmente, acho que para o senhor, né, Edilson, que as pessoas reclamavam da falta de consulta de pediatria, não se ouve mais a população reclamar de falta de consulta. Ontem, um dos pediatras foi lá e me disse, nossa, eu vim para atender 14, mas está tendo a média de 8, 9 pacientes só. Então, assim, com a economia que a gente fez, a gente conseguiu colocar mais médico para atender a nossa população. Porque eu não morava aqui, mas eu sempre via nas redes sociais a população brigando pela falta de profissional. E hoje, se eles falam que não tem profissional, é uma grande mentira, porque a gente, para cada unidade de saúde, a gente tem um médico suporte, e às vezes 2, e mais 4 pediatras. Então, assim, esse é aquele senso de fazer mais com menos, de atender o maior número de população. Eu falei antes também que a gestão precisa ter estratégia. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter para falar, mas a gente tem muitos programas que vão sair daqui a pouco mais. Queria citar aqui a questão do autismo. Nós estamos contratando, né, prefeito Álvaro, uma profissional que vem para trabalhar com as nossas equipes multidisciplinar na questão do autismo. Nós vimos que tem um modelo de atendimento a paciente autista, que é o modelo da Flórida, né, modelo da Argentina e de Portugal. Então, a CESA já mandou uma equipe da CESA lá para a Flórida para fazer esse treinamento. Mas aqui em Chopinzinho nós temos o privilégio de ter uma profissional, uma neuropsicóloga, que foi fazer essas especializações tanto nos Estados Unidos quanto Portugal e Argentina, e ela vai trabalhar conosco. Ela vai trabalhar com a nossa equipe multidisciplinar, porque não adianta nós, na Secretaria de Saúde, investir 130, 160 mil só de terapia, se lá na escola, lá na casa, não vai ter essa continuidade. Então, essa profissional, a gente vai contratar ela 2 horas por semana somente. Então, é uma contratação que para nós vai ficar bem fácil para pagar, mas que vai dar uma diferença enorme na efetividade desses atendimentos. Então, é por isso que eu estou falando que a gente precisa ter estratégia também dentro da gestão, né? Nós estamos contratando um outro médico mais antigo, que junto com a nossa coordenadora Marcele, vai trabalhar com os nossos agentes de saúde. Por quê?
vou citar ele, é o Dr. Geraldo. Por quê? Porque o Dr. Geraldo, junto com o Enio, eles vêm de uma época em que quase não tinha médico no posto. E resolvia-se muitas situações na conversa, os agentes de saúde buscavam todos esses problemas e traziam para a secretaria, os problemas, a comunidade também tentava resolver. Então, a gente vai voltar àquele programa Comunidade Solidária, a gente vai voltar a ter aqueles grupos, rodas de conversa, e essa a contratação do Dr. Geraldo também vai sair muito barata para nós, porque é 4 horinhas por semana só, mas são 4 horas que vai fazer a diferença no atendimento. Então, não tem como nós fazer fortalecimento da atenção primária sem ter essas estratégias. Então, se falarem para vocês que está cortando lá o papel, que está cortando o copinho, na realidade, a gente está cortando o desperdício, né? E não é porque acabou o dinheiro que a gente não está comprando, não é isso. Nós estamos, graças a Deus, com as nossas contas em dia, mas a gente precisa fazer gestão, sim, do recurso, porque a gente sabe que o dinheiro da saúde, ele não é ilimitado, né? Ele tem limite e está chegando aquele tempo assim que o Ministério começa a apertar mais e mandar menos, cada vez manda menos recurso para nós. Nós trouxemos algumas apresentações dos números que a gente vai passar para vocês. Nos números aqui, a gente trouxe os números de 2023, 2024, 2025 e agora nos primeiros 3 meses de 2026. A gente trouxe números anteriores só para que vocês tenham um parâmetro, né, do que a gente está fazendo mais, do que a gente está fazendo menos. Os nossos números, os nossos indicadores, a gente sabe que são números assim que nos dão orgulho, né? Então, aqui está a prova que a gente pode fazer mais com menos. A gente sabe que cada vez mais o recurso até dos parlamentares fica mais escasso. Tem uma portaria, vereador Paulo, da deputada, né, que você falou, da portaria 10.297, mas assim, esse valor ainda, esse recurso, ela indicou para nós, né? A gente fez o aceite dentro do sistema, a equipe passou um final de semana inteiro trabalhando, porque a gente precisou mudar a nossa paz, construir o nosso plano dentro daquela diretriz que dizia a portaria, e o Ministério, e a gente encaminhou para o Ministério. Então, dentro do programa Investe SUS, as emendas, eles passam por várias etapas, se eu não me engano, são 11 etapas, né? Então, assim, só para comunicar, então, que não entrou o valor ainda, entrou o recurso de 500 mil, que veio para a MAC, para o Instituto São Rafael, mas esse a gente está fazendo em cirurgias. Então, desse recurso de 300 e eu acho que 30 e poucas cirurgias que a gente fez, 32 já é desse recurso que veio para o Instituto. Mas esse a gente só consegue pagar o Instituto depois do faturamento SUS. Então, o médico faz a cirurgia, a gente faz o faturamento, daí que o Instituto recebe. Esse outro recurso, então, ainda a gente não recebeu, mas a gente sabe, Paulo, que a deputada tem, né, essa visão, essa sensibilidade com as causas da saúde, e a gente até agradece, porque a gente está recebendo, né, prefeito, a gente vai receber emendas de outros parlamentares também, e tudo que a gente receber vem para somar, porque realmente o sistema público de saúde assim como o sistema particular, como as grandes operadoras de saúde, já não está mais fácil, né, de fazer essa gestão. Eu já tinha falado aqui na outra vez que a gente se apresentou, inclusive a Unimed. A Unimed é uma grande operadora que também anda com muita dificuldade do recurso financeiro. Depois da pandemia, a alta complexidade, os problemas aumentaram muito, então ficou muito oneroso, tanto para o SUS quanto para os planos particulares. Agora nós vamos mostrar um pouquinho, então, dos nossos números. Nessa primeira apresentação, a gente tem as consultas básicas. Consultas básicas são aquelas realizadas dentro das unidades. Então, no ano de 2023, nós tivemos 91.633 consultas. Em 2024, 108.169.
2025, 129.896. E agora, nos 3 primeiros meses de 2026, nós já realizamos 35.178 consultas. Aí ali também tem um gráfico que mostra, né, mas acho que eu vou ler só aqui os números. As consultas especializadas, em 2023, nós tivemos 29.194, 2024, 28.387, 2025 aumentou para 34.904, e em 2026, só de consultas especializadas, então nós já agendamos 8.774 consultas. Procedimentos odontológicos. 2023, 38.334. 2024, 39.933. 2025, 43.460. E agora, no ano de 2026, a gente já fez 11.119 procedimentos. Então, assim, falar aqui que a odontologia, aqui nós temos, né, a nossa coordenadora, a Josevânia, a Jucene, não sei se tem mais alguém da odonto. A nossa odontologia é o que tem os melhores indicadores da secretaria, são do setor de odontologia, né, nessa gestão. Cirurgias. Em 2023, ali ele traz por mês, mas aí a gente fez uma somatória para ficar mais fácil o relatório. Então, em 2023 foram realizadas 1.279 cirurgias, 2024, 1.260, 2025, 1.490, e em 2026 a gente já realizou 336 cirurgias. Exames de imagem. Exames de imagem são aqueles exames de raio-x, ressonância, ultrassonografia. Então, em 2023, nós realizamos 18.000, foi realizado, né, 18.508. 2024, 19.035. 2025, 20.970. E em 2026, já foi realizado, então, 4.267 exames. Exames de laboratório, 2023, 142.752, 2024, 151.419, 2025, 152.449, e em 2026 nós já realizamos, então, 49.899. Os medicamentos dispensados. Então, aqui, na questão dos medicamentos, a gente, em relação às unidades dispensadas, a gente dispensou mais também do que nos anos anteriores, né? E aqui a gente não trouxe os valores, mas o investimento do medicamento também ele ficou bem acima. 2023 foram dispensados, então, 6.096.000. 2024, 6.472.000. 2025 foram dispensados, então, 7.407.000. E 2026 já 1.973.000. Então, esses são os principais números, mas assim tem muito atendimento que a gente não trouxe aqui, porque o nosso espaço aqui ele é bem reduzido. A outra vez eu acho que eu extrapolei, né, o horário, e agora assim, vários já me chamaram a atenção que é só 20 minutos. Mas eu gostaria só mostrar um gráfico para vocês ali, da avaliação do atendimento, porque lá na unidade central a gente tem um tablet bem lá na porta, né, lá onde fica a Iara. E lá a população que é atendida em qualquer uma das unidades, ela pode ir lá e avaliar o atendimento. Então, só que a gente trouxe de forma bem resumida aqui para vocês. Então, a questão é qual nota você avalia o atendimento do agendamento? Nessa daqui nós tivemos 54 respostas. Eu vou ler só a porcentagem maior. Então, 46,3% avalia então o atendimento como excelente, 40,7% avalia como muito bom, e 7,4% avalia como péssimo. Então, vejam, 40,7% mais 46% são 86% que avaliaram muito bom a excelente.
Então, aqui, ele me dá uma direção de como está indo o nosso atendimento, né? Aqui a gente pega o paciente lá em tempo integral, né? Se ele foi lá e brigou com as meninas, ele vem ali e dá uma nota ruim. Se ele foi bem atendido, ele vai, o setor vai pontuar positivamente, né? Qual nota você avalia o atendimento da equipe de enfermagem? Então, 46,2% avaliaram como excelente e 50,5% como muito bom. Então, aqui também dá 96% entre muito bom e excelente. Como você avalia o atendimento do médico? Nesse anterior, teve 91 respostas. Como você avalia o atendimento médico? 94 pessoas responderam. 63,8% responderam que está excelente. 30,9% responderam que está muito bom. Então, aqui também dá 93%. Como você avalia o atendimento da farmácia? Aqui nós tivemos 89 respostas. 41% avaliou como excelente, 51% avaliou como muito bom. E o atendimento da odontologia? Nós tivemos 21 respostas. Então, 61,9% avaliaram como excelente e 23,8% como muito bom. Só quis trazer esses gráficos para vocês verem, porque assim, eu sei que aquela árvore que cai lá na floresta, às vezes ela faz muito mais barulho do que todas as árvores que ficaram de pé, né? Então, às vezes, a gente ouve lá na rede social um comentário, às vezes de algum paciente assim que nem tem muito conhecimento, mas se achou no direito de comentar, de falar alguma coisa. E a equipe, eu sei que a equipe, quando lê esses comentários, fica assim desmotivada, né? Às vezes vão lá na minha sala, choram, mas a gente faz tudo e não contente esse povo. Mas esse gráfico que eu quis trazer aqui, esse me demonstra o quanto nós estamos no caminho certo, né? O quanto que a gente se dedica e quem precisa reconhecer mesmo reconhece. Nós tivemos esses dias a entrega do Farmamóvel, que que vocês participaram, que é aquele veículo que que está levando já a medicação controlada no interior, e eu vi um comentário muito maldoso lá. O que adianta o Farmamóvel se nem dipirona tem? Gente, assim, sabe, não faz sentido. É triste ver esses comentários das pessoas que não sabem como é o atendimento, não sabem o que a gente tem, o que a gente investe, o que a gente faz para que a população cada vez tenha uma saúde melhor. Mas é bem desmotivador. Mas ainda bem que nós temos essa pesquisa, né, esse questionário, né, que é uma pesquisa de satisfação, e isso também nos direciona. Ali eu falei que a gente fez muito planejamento. Então, eu trouxe umas fotos de toda a nossa equipe. Lá no início do mês de fevereiro, nós fechamos a unidade no período da tarde e a gente fez um planejamento estratégico de todas as equipes. Então, cada equipe colocou ali, a gente pediu, então, para colocar as fragilidades, as potencialidades, né, as ameaças, as fraquezas, e eles relacionaram, então, entregaram esse diagnóstico para nós, e as equipes entregaram um plano de ação também. Nós passamos o feriado de Carnaval avaliando essas respostas, e tudo que a gente programa dentro da Secretaria de Saúde, a gente se baseia no nosso planejamento estratégico, porque a gente também quer ouvir os nossos servidores, né? Então, assim, foi muito importante, todas as equipes participaram, sendo serviços gerais, médicos, motoristas, né? A gente fechou a unidade e todo mundo fez o seu planejamento. E a gente vai trabalhar nesse ano de 2026 em cima do que foi colocado ali, então. Eu fico à disposição, então, para os questionamentos. Obrigada, secretária Vilmarise. Realmente um trabalho muito complexo que envolve pessoas, gestão, dinheiro, e isso não é para qualquer um mesmo. Então, fica franqueada a palavra aos vereadores por até 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta à secretária, fique à vontade. Senhor presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Enio. Poucas palavras, apenas dizer ao secretário Vilmarise que sou seu fã, né, visto de que o sistema de saúde é um sistema extremamente complexo, visto que ao longo dos tempos se repassaram muitas obrigações para o município. Excesso de obrigações e pouco recurso.
Então isso é fundamental, que essa gestão, esse planejamento tem que ser quase que semanal, né? Para que possa então atingir os objetivos que a população realmente espera. Então acredito realmente que o teu trabalho é fundamental, é importante, e a gente está aí sempre para apoiar, visto de que a gente conhece o sistema de saúde, né, e sabe da sua dificuldade, sua complexidade, muitas vezes as palavras, né, que vêm de uma forma fácil de algumas pessoas, mas que por outro lado não convém, não condizem com a realidade. Então uma equipe sempre ativa, comprometida, e aquele funcionário que muitas vezes se recebe só num dia um muito obrigado, pode ter certeza que valeu por todos os outros. Então, parabenizo a toda a secretaria, os funcionários, e dizer de que é importante que você começou no início da administração e que pelo menos 4 anos vai ficar, porque saúde realmente é gestão, não é outra coisa, é gestão, e isso é fundamental. Então, parabéns. Obrigado, vereador Enio. Mais alguém? Senhora presidente. Eu concedo a palavra à vereadora Rosane. Eu também não tenho muito o que falar. Eu acredito que, olhando os números, alguém tem dúvida? Eu acho que não precisa a gente ter dúvidas de nada, né? Eu quero dar os parabéns para a Vilmarise. Sempre admirei o trabalho dela, tá? E parabenizo todos os servidores da saúde, vocês que estão aqui, os que não puderam vir, porque de fora é muito fácil criticar, né? Quem está de fora é muito fácil julgar, criticar, achar defeito, às vezes, onde não tem. Ninguém vai lá acompanhar um trabalho de um servidor da saúde 8 horas por dia, 10 horas por dia, muitas vezes. Ninguém se prontifica em ir lá. Então, assim, gente, o trabalho de vocês é um trabalho perfeito, é um trabalho humanizado, eu admiro muito, tá? E não desanimem com os comentários que vocês enxergam, que vocês escutam, que vocês vê, que a gente fica chateado mesmo. Porque é que nem diz o ditado, se você deve, tudo bem. Se você fez aquilo errado, tudo bem. Agora, se você sabe que você não fez errado, que você está fazendo o seu trabalho certo, você está ali agindo de uma forma legal com o paciente que te procurou, né? É triste, a gente sabe que é. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês e continuem com muita força e coragem realizando o trabalho que vocês realizam. E parabéns ao prefeito também, porque é prefeito, é secretário, é servidor junto, né? É todo um trabalho em conjunto, né, vice? Vice também, né? É todo mundo junto num trabalho por um só objetivo, a população. Então, parabéns. Parabéns, Vilmarise. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora Rosane. Mais alguém gostaria de se manifestar? Senhora presidente. Concedo a palavra ao vereador Simon. Meu cumprimento, senhora presidente, os colegas vereadores, vereadoras, a nossa secretária Vilmarise. Obrigado pela sua presença hoje, muito importante para nós, todos os presentes aqui nominados, o prefeito municipal também, Álvaro. E hoje essa explanação ela vem trazer, né, em resposta à explanação que o colega vereador nos trouxe na semana passada, que nos causou preocupação. A gente tinha essa convicção que estamos acompanhando lá o seu trabalho, nesse 1 ano e 3 meses aí, a gente tem tido o prazer de conviver lá, de ter uma recepção muito boa, de sanar as dúvidas. Isso é muito eficiente para nós vereadores. E esses números que você traz aí mostram, né, o teu comprometimento frente à gestão da saúde, com toda a sua experiência, né, na condução dos trabalhos, e que já em pouco tempo já permitiu, né, que faça esses comparativos, e é isso que a gente não gostaria de tratar aqui nessa casa, comparativos entre as gestões. Acho que foi inoportuno as falácias e as colocações aqui tentando ludibriar a população, e nós lideranças aqui políticas temos total condição de pegar o microfone e falar, né? E muitos que estão ao nosso redor vão levando essas informações, e isso faz com que crie, né, momentos
de narrativas que não se sustentam. Então, hoje, sua presença responde a essas perguntas, mostra essa segurança, mostra o comprometimento da gestão do prefeito em aportar os recursos, né, para desenvolver os projetos, e você reorganizou a confiança do chopinziense, né, com a sua presença, o seu trabalho, e nós estamos muito felizes porque quem passou aqui nessa casa na gestão anterior, os vereadores que aqui estavam, a gente sofreu muita pressão em relação à saúde. Foi um momento de muita cobrança e fato que os números aqui respondem, né, que teve mais investimento já nessa gestão em todos os números. Hoje nós estamos com quase 33% a 34%, se não me engano, pelos números aqui, de investimentos. É um investimento muito alto, mostra o comprometimento da saúde. E visto que nós havíamos, né, presenciado na gestão passada, em 4 anos de mandato, a troca de 5 secretários. Isso causava um desconforto muito grande, uma falta de credibilidade. E então a gente tinha aquela esperança que na próxima troca ia se consertar, que na próxima troca a população ia se convencer. E passou os 4 anos e visto que o clamor popular foi saúde, né? O grande clamor em termos de eleição foi saúde. O projeto que foi apresentado aqui pelo grupo político foi um projeto que a população avalizou e hoje está aí. Grandes obras vão se desenvolver, né? Tenho visto que você vai trabalhar na renovação de frota, já tem grandes conquistas aí para anunciar. O próprio pronto atendimento que vai intensificar uma grande ferramenta na situação de urgência e emergência, né, que vai ajudar muito o município, fora as unidades novas aí que vão ser construídas nos bairros. Então a gente vê uma gestão totalmente eficiente. Quero parabenizar, estive também presenciando, né, em uma das nossas conversas, e até você citou na sua conversa, em relação a trazer um reforço ali de um clínico com um olhar diferente, um olhar porque está tendo um volume muito grande por parte dos profissionais em relação aos exames. É isso que a gente presenciou, a solicitação dos exames, não há mais aquele olhar clínico, né, de um parecer mais pontual, e isso a gente presenciou caixas de exames que a própria população não tem retirado lá. Então, falta também uma contrapartida da população, porque está sendo feito um esforço tremendo para ser cumprido aí os investimentos, e a população às vezes acaba se curando, tendo ali melhora, né, já no início do quadro, e acaba não retirando o exame. Então a gente precisa ter esse controle, esse olhar, e acho que é muito importante essas suas mudanças aí, vai trazer muitas melhorias, e a gente está aí para apoiar, e o que precisar da Câmara, a gente vai estar sempre apoiando o trabalho da saúde, que é muito importante a toda a população. Obrigado pela palavra. Obrigada, vereador Simon. Mais alguém gostaria de expressar? Com a palavra, senhora presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Jorcélio. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao nosso prefeito Álvaro, o vice Beiso, e a todos aqui que estão presentes nessa Casa de Lei. Eu quero aqui desejar meus parabéns à Vilmarise pelo trabalho que desenvolve dentro de uma pasta muito importante dentro do nosso município. A gente anda pelos 4 cantos do município, a gente só vê as pessoas falando de elogio do seu trabalho, junto com a sua equipe, que desenvolve um excelente trabalho dentro da saúde do nosso município. Parabéns e sucesso. Se precisar da gente, pode contar que estamos aqui presentes. Beleza? Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Jorcélio. Com a palavra, senhora presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Paulo. Cumprimento a nobre secretária. Eu acolho a justificativa da secretária, mas em alguns pontos eu não concordo. O primeiro ponto é que, ao dirigir a resposta, para mim se dirige como se eu fosse o prefeito da gestão anterior. Eu não era prefeito, eu era vereador. Sempre se responde dessa forma: a gestão anterior não fez isso, a gestão fez isso. Eu era vereador na gestão passada e sou vereador agora. Eu não era prefeito nem antes e nem agora. Eu sou vereador, minha função é fiscalizar, legislar. Ao ponto, também não concordo com a secretária, eu tenho um respeito muito grande para a sua pessoa e você sabe disso, mas eu não posso concordar ao ponto que a secretária fala: não precisa se preocupar que a nossa gestão está bem feita. Eu discordo.
E vou discordar com a resposta da sociedade aqui. Eu não ia ler, porque o objetivo não era esse, mas eu vou ler algumas reclamações que me mandaram. E ao ponto que a secretária fala de um atendimento, eu não falo só de um atendimento da saúde, eu falo de diversos atendimentos. E também a secretária não especificou por que não está sendo feita a manutenção dos veículos. Mas vou ler algumas questões aqui de pessoas que me reclamaram. Se eles me autorizarem, eu vou fazer uma ata notarial das conversas e vou levar para o secretário. E outra questão, eu queria, presidente, que fosse oficiada a Secretaria de Saúde para que informe as providências adotadas com relação ao excesso de material do medicamento. Isso é uma denúncia grave e isso tem que ser apurado. Vou ler. Meu esposo foi consultar, precisou de soro e não tinha. Está faltando muito medicamento. Outro dia fomos para Pato Branco, o ar-condicionado do ônibus não estava funcionando na hora do meio-dia. Pessoas de idade passando mal. Coitado do motorista, parou na BR, abriu a janela de emergência, sem falar nos atendimentos mais complexos, enquanto o prefeito está andando de carro de R$400 mil. Estou esperando o exame de coluna há mais de um ano. Meu pai está aguardando a ressonância há mais de um ano. Também sobre as consultas com o otorrino, que a agenda do Dr. Paulo deve estar fechada desde setembro do ano passado. Nunca ficamos em fila para mamografia, no máximo um mês. Isso é a sociedade que está falando, não sou eu. Por isso que se as pessoas concordarem, eu vou fazer uma ata notarial e vou levar para a secretária, para não dizer que é eu que estou perseguindo ou fazer alguma coisa. E porque tem muita gente de desvio de função. Tem 5 ACS em desvio de função. Está faltando áreas, tem áreas descobertas. Agora, enquanto a secretária estava falando, se vocês acompanharem no YouTube, tem uma pessoa falando: estou esperando por uma cirurgia para o meu filho há quase um ano. Vou no posto, falo com a secretária várias vezes e vou marcar, mas nunca marco. Ainda que meu filho em especial tenha prioridade e nunca chega, só mentindo. Então essas reclamações que eu fiz na sessão passada, não é perseguição minha, não é o Paulo que está achando que não está sendo atendido. É porque, primeiro motivo, na campanha eleitoral, um dos temas é: vou aproximar a saúde da população. Mas pelo que eu percebi, não aproximou. As pessoas estão reclamando demais. Estão ficando dias em veículos. Então, é uma questão. Outra reclamação aqui que me mandaram. Se tem dinheiro para a reforma do bairro Frei Vito, Santa Inês e São Frei Vito, São Francisco e Santa Inês, porque não foi feito ainda. Então, é tudo pessoas pedindo. Questão do pediatra, enquanto a secretária falava que tem pediatra que está sobrando consulta. Será que o meu filho só tem que ficar doente na segunda-feira? Pois nunca tem pediatra. Então essas questões, secretária, não fui eu e nem ia ler isso se vocês não tivessem dirigido a palavra a mim, como se eu fosse o prefeito da gestão passada. Quando responderem a mim, respondam para mim como vereador. Eu sou fiscalizador, eu não era prefeito e nem sou prefeito atual. Eu respeito muitas funções de cada um. Mas e ao contrário, eu acho que a secretária não acompanhou o meu mandato legislativo, porque ela falou que eu não fiscalizei a gestão passada. Eu fiscalizei muito. Se vocês pegarem o meu trabalho do ano passado, da gestão passada, fiscalizei, busquei recursos e questionei cada situação que vinha para mim com a sociedade cobrava, da mesma forma que estou falando isso. Mas eu vou pedir, para que eu não passe por mentiroso, eu vou pedir que a sociedade, que as pessoas que mandaram mensagem autorizem fazer uma ata notarial. Uma ata notarial é um documento público que você vai em cartório e apresenta, ele se torna um documento válido. E vou levar para a secretária das reclamações. Muito obrigado, senhora secretária. Obrigada, vereador Paulo. Eu quero me pronunciar também. Eu penso assim que
eu gostaria de passar a presidência à Rosane. Eu acho que fica melhor assim. Te concedo a palavra, vereadora Loi. Eu penso assim que eu sou da paz, sabe? Eu penso que não adianta desconstruir. Pelos gráficos que nós tivemos aqui, nós tivemos um parâmetro de como anda a nossa saúde. Vai ter reclamação? Vai sempre ter. Até entre nossos filhos em casa tem o que reclama, às vezes, da mesma comida que o outro come. Tem reclamação. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter pessoas que acham que tem que merecem mais, que querem que seja mais, mas tudo tem um limite, sim. A nossa Secretaria de Saúde está bem amparada. Temos uma ótima secretária. Inclusive, Vilmarise, parabéns pelo teu trabalho. Admiro muito, porque lidar com gente não é fácil, e com gente doente é pior ainda. Quem tem dor, tem pressa, quer ser atendido, reclama. Não é fácil, a gente sabe. Esses teus colaboradores, Vilmarise, tem que dar os parabéns todo dia. Porque tem que estar sempre com a cara linda para atender, sempre de bom humor, e todo mundo tem problema. Não quero me ceder aqui nos 3 minutos. Na verdade, que é aberto para fazer perguntas, né? Mas, enfim, quero dizer assim que é muito louvável da tua parte tudo que você faz pela nossa população. Muito obrigado, Vilmarise, você está indo muito bem. Paulo, vamos olhar o lado bom, vamos tentar ajudar, sempre melhorar. Concordo com você, tem que providenciar essa documentação toda, vamos analisar, somos fiscalizadores, precisamos disso. Então, obrigado, senhora presidente. Te devolvo a presidência, vereadora Loi. Eu concedo a palavra à secretária Vilmarise Buffon, que pretende se pronunciar. Então, Paulo, para esclarecer, dos veículos mesmo eu esqueci de falar. A Secretaria de Saúde tem mais de 30 veículos que diariamente e noturnamente, né, porque é dia e noite, eles ficam rodando, levando os pacientes para todas as regiões, né? Esse ano, com o programa Opera Paraná, então ampliou muito a rota de viagens, né? A gente vai para locais que antes ainda a gente não ia. Com 30 veículos e com mais de, às vezes, o mesmo veículo faz 2 viagens, dependendo de onde for, por dia. Então, assim, tem dias que a gente tem em torno de 50 viagens diárias. É como se fosse uma empresa de transporte muito grande. Os nossos veículos, eles não estão velhos de ano, mas eles são muito rodados. Então, a gente não consegue encostar um veículo e deixar ele 3, 4 dias lá, né? Se ele tem menos coisa para fazer, sendo que tem muitas outras viagens, pacientes esperando, então, para fazer esse transporte. O prefeito Álvaro, ele conseguiu, então, do Estado, né, da CESA, já foi feito, ele conseguiu o recurso e o município teve a participação. Então, já foi feita a licitação ainda no ano passado, e agora era para o dia 6 de abril já estar começando a chegar os novos veículos. Esse ano a gente já recebeu uma ambulância de 2 macas, né, que a gente licitou, que é até uma coisa inédita aqui, porque a gente sempre teve ambulância com 1 maca, e essa a gente pediu com 2, porque já ocorreu da gente precisar levar 2 pacientes acamados no mesmo tempo. Então, a gente vai otimizar o recurso, o motorista, né? Então, essa ambulância de 2 macas, ela já chegou. Agora, era para ter começado a chegar dessa frota, então, no dia 6. Então, está vindo um ônibus, está vindo 2 vans, 2 ambulâncias, aí vai ter mais uma ambulância que vai vir um pouquinho depois, né, que também o prefeito já conseguiu, mas daí é outra licitação. Está vindo um carro com 7 lugares, né? Isso, então, são recursos, esses são recursos da CESA, com a participação do município. Nós temos já licitado, que falta 5.
mais 5 carros pequenos que você conseguiu agora nesses últimos dias, mais 5 carros pequenos, e nós temos licitado o sedã, né, que já saiu a licitação para a compra de 3 sedã. Então, assim, os próprios motoristas falaram que chegando todos esses carros, para o restante do mandato não precisa mais nada, que vai estar assim, toda a nossa frota vai ser trocada. A gente sabe que é mentira esses boatos que não foi feita manutenção nos veículos. O difícil era fazer o veículo parar com tanta viagem. Inclusive, alguém já tentou fazer essa denúncia no Ministério Público e a gente já aprovou para o Ministério Público, inclusive, se vocês nos documentarem, a gente pode mandar para vocês também. Nós temos o arquivo lá com todas as manutenções que foram feitas, notas fiscais, as placas dos veículos e, assim, está prontinho. É só vocês solicitarem que a gente manda para vocês. Eu só esqueci de falar aqui na minha fala. Quanto aos exames, Paulo, a fila de espera, eu não disse aqui que nós acabamos com a fila de espera, porque a nossa fila de espera ela é muito dinâmica. A gente só mostrou os números de tudo que a gente está agendando, justamente para quando o paciente reclamar, para não achar que a gente não está fazendo nenhum trabalho. Então, assim, a fila de espera é dinâmica, porque hoje a gente marca... eu tenho aqui a Ju, que é a coordenadora do agendamento. Hoje a gente marca 40 ecocardio, né, Ju? A gente pega dos mais antigos. Quando é amanhã, já tem mais uns 15, 30 entrando na fila. E assim é para todos os exames. Quando eu falei antes que a gente faz gestão e que eu disse que o óbvio precisa ser dito, eu falo isso para os nossos médicos. Eles são médicos, eles têm a expertise de atender o povo, de cuidar, de saber medicar, saber diagnosticar, mas o que eu digo para eles? Às vezes vale a pena perder 1 minuto, 2 minutos com o paciente, dar uma atenção para o paciente, tentar fazer essa conexão, porque o paciente, tem muito paciente que vai lá e insiste para o médico que ele quer fazer o exame. Aqueles exames, Simon, que você viu lá naquelas caixas, então, isso é só exame de imagem, fora os de laboratório. Aqui tem a IUSA do laboratório. Nós já fizemos esses 3 meses, 49 mil exames de laboratório. Então, até o final do ano, aonde nós vamos chegar? Então, assim, é muito exame para o início de ano. Então, naquelas caixas, é somente os exames de imagem. Os de laboratório, a gente não sabe, porque o paciente fez, muitos pacientes fazem e não vão retirar, porque é tirado do sistema, então a gente não tem noção. E quando a gente liga para o paciente que fez o exame e não foi buscar, ele diz, mas eu já melhorei. Mas então, se ele melhorou, fez o exame e melhorou e não foi buscar o exame, quer dizer que ele podia ter melhorado sem ter feito o exame. E a gente sabe que o exame de imagem, a tomografia, o raio-x, ele causa muito mal para o paciente. Então, assim que a gente está fazendo uma educação interna, a gente está trabalhando pedagogicamente com os médicos. Tem muito exame sendo solicitado sem necessidade. E o que isso? Isso deixa o nosso sistema muito inchado, né? Muito inflado, compromete o financeiro e compromete quem precisa. Às vezes, quem mesmo precisa, se o exame dele passou lá pelo médico que faz a regulação com a mesma gravidade, ou não tanto gravidade que o outro, às vezes aquele paciente que nem precisa tanto, mas que está lá uma solicitação talvez um pouco urgente, ainda vai acabar fazendo na frente do outro que está precisando mais. Então, assim, é esse trabalho que a gente está fazendo com os nossos médicos, para que olhe também no sistema, no prontuário, se o paciente já não realizou os exames, porque as filas de espera são intermináveis. E isso a gente não falou aqui que nós não temos fila de espera. A gente mostrou o quanto que a gente fez, porque quando a gente ouve os pacientes reclamar, dá a impressão que a gente não está trabalhando, que não está se investindo, né? Então, é esse trabalho também que a gente está fazendo. Sem contar os exames que a gente marca, a população não vai. Então, o consórcio de Pato Branco fez um levantamento de cada município, o absenteísmo de cada município, e Chopinzinho tem 12%. Então, 12% dos exames que a gente marca, os pacientes não vão. Então, também, assim, eu fico pensando até que ponto era importante esse exame, né? Então, também é um próximo trabalho que a gente vai fazer.
E, Paulo, quando eu falo para você eu não falei que você não fazia fiscalização. Eu só falei assim que vocês estavam muito preocupados, porque foi como você citou, que você estava muito preocupado. Então, o meu questionamento foi, será que houve essa preocupação quando o dinheiro estava saindo pelo ralo? Mas eu não falei que vocês não fiscalizavam, né? Peço até desculpa se eu me posicionei dessa forma, mas não foi essa forma que eu quis falar. Deixa eu ver o que mais que você me questionou, as reformas. Então, assim, vocês viram o quanto de projeto, o quanto de recurso que o prefeito Álvaro trouxe nesse primeiro ano de gestão. Então, lá naquela engenharia, os engenheiros não podem nem me ver, porque se eles me encontram no corredor, eu já cobro, né, esses projetos das reformas. Mas o prefeito Álvaro explicou para nós que nesse primeiro ano, até por conta da eleição que acontece, né, no Estado, era muito importante, então, fazer todos os projetos para executar para frente, e agora, nesse ano de 2026, o foco vai ser as reformas do que a gente já precisa fazer. Então, nós temos quatro postos que os projetos já estão prontos, né, prefeito Álvaro, então, que é São Francisco, São Luís, Frei Vito e Santa Inês, que são esses postos maiores, que tem 300 mil, né, para cada um deles, para a reforma, que foi a César que mandou. Mas, além desses, nós temos os postos pequenos, que também a estrutura deles está bem assim, bem comprometida, né? Que é a invernadinha, né? O bugre não está tão ruim, mas a gente quer ampliar, porque o bugre, pelo número de população que eles atendem, o posto do bugre está pequeno. Aí nós temos o da Santa Maria, que precisa fazer uma reforma. São Luís, São Francisco são os grandes. São Luís, São Francisco, Santa Inês e Frei Vito são os maiores, né, que já está nesse projeto. Os outros, o prefeito Álvaro falou que talvez a gente faça a reforma com a equipe do município mesmo, né, os menores. Mato Branco também precisa de reforma e talvez uma ampliação no Mato Branco que está pequeno. Então, assim, já está aqui na nossa... Inclusive, a gente tem a Academia de Saúde, que a gente tem um projeto assim para ampliar ela e, às vezes, transformar em CAPS. Então, assim, tem muitos outros projetos que a gente não falou aqui. Aqui, uma pessoa fala do Dr. Paulo, que está desde setembro sem atender. Isso não procede. O Dr. Paulo Otorrino, ele só não atendeu agora, acredito que de uns 30 dias para cá, porque ele sofreu um acidente, né? Mas ele fez muitas cirurgias, inclusive aquelas cirurgias que a gente colocou ali, a maioria são de otorrino. Então, ele atendeu bastante, ele atende, a equipe está aqui, né, do agendamento, pega todas as consultas possíveis com ele. Além dele, nós temos o otorrino de Pato Branco, mas, assim, a gente não veio aqui para dizer que a gente não tinha mais fila de espera. A gente tem, e a gente tem muita fila, mas a gente agenda bastante também. Então, assim, mas é esse trabalho que a gente quer fazer junto com os nossos profissionais, que assim, percam um minuto a mais com o paciente, porque às vezes o paciente mesmo, ele não precisa, ele não quer o exame, às vezes ele quer uma atenção. E por isso que nós estamos introduzindo também, dentro da secretaria, as PICs, que são aquelas técnicas que ajudam, são as técnicas complementares de saúde, né? Então, nós já estamos trazendo reiki, a gente vai trazer... além do reiki, a gente vai trazer uma outra que fugiu o nome, mas que é bem parecido, que eu fiz lá em Curitiba, no evento da saúde. Nós estamos trazendo o aurico. Então, são práticas integrativas de saúde que já há muito tempo o Ministério da Saúde já considera, já fala, né, que os municípios precisam fazer isso, mas que Chopinzinho ainda não tinha avançado nessa, que isso também vai ajudar até reduzir a nossa fila de espera. Obrigada, Vilmarise, pela presença, obrigada pelas informações prestadas aqui nessa Casa de Lei.